Vereadora Aida, se a senhora, não sei se a senhora quer usar os fones aí, mas pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, seja bem-vinda aqui no programa Clube Repórter. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Bom dia, Daniel, e toda a equipe que faz esse programa. E gostaria, Daniel, de estar aqui para responder alguns questionamentos feitos durante o mês de maio e junho sobre os gastos da Câmara, né? Que foi uma questão, uma polêmica bastante forte. Então, por alguns motivos não pude vir. Depois veio a enchente, que nós dois entramos em acordo para deixar passar aquele momento, e a festa do Pinhão passou, e agora a gente está aqui para até voltar ainda esta semana, se preciso for, semana que vem, para estar falando, respondendo alguns questionamentos feitos sobre os gastos da Câmara. Quero apresentar o Dr. Maurício Batalha, o vereador, que ele é membro, é secretário da mesa diretora da Câmara, e ele assina, juntamente com a presidente, todos os gastos, todos os encaminhamentos da Câmara é assinado por mim e pelo Dr. Maurício. Vereador Maurício Batalha, Machado Batalha. Batalha Machado. Batalha Machado, porque se falar só Batalha, os Machado ficam bravos. Vereador, seja bem-vindo, bom dia aqui no Clube Repórter. Bom dia, Daniel, todos os ouvintes da Rádio Clube, a nossa presidente vereadora Aida, nosso diretor-geral Miltinho, como é conhecido. A gente veio aqui para tentar esclarecer, né, Daniel, até pelo trabalho que a gente está junto a presidente, os outros membros da mesa, o vereador Luiz Marim, que é o primeiro vice, o Chagas, o segundo vice, o vereador Thiago, que é o nosso segundo secretário, e os demais vereadores em acordo desde o início da legislatura. A ideia é a redução das despesas, né? Como qualquer órgão, e até por onde eu já passei na época na saúde, a gente tentou fazer isso, tanto no estado do município, e a vereadora Aida é um dos motes do período dela, né? Sempre deixou isso claro pra gente, que era tentar fazer com menos mais, né? Então, de forma eficiente. Então, é isso que a gente está tentando buscar, né? Às vezes pode não conseguir, mas o intuito é buscar uma economia sem perder a qualidade, porque não adianta também você fazer economia sem qualidade, sem o serviço, porque a gente está lá para atender a população. Então, é essa a ideia, que a população, quando chegue lá para ser atendida nos gabinetes, ou na própria sessão, possa ter um acolhimento de forma mínima, mas com redução de despesas. Essa é a nossa ideia desde o início, Daniel. Ok. Vereadora Aida, a senhora é vereadora do município de Lages há quantos mandatos? Eu estou no terceiro mandato. No terceiro mandato. E Daniel, para colocar, eu sou a primeira presidente da Câmara de Vereadores até então. Todos os mandatos passados foram homens vereadores que foram os presidentes. Então, é importante ressaltar isso, porque às vezes, por ser uma mulher que está presidente do Poder Legislativo, a gente sofra, às vezes, mais questionamentos, mais... enfim, quero dizer que como mulher eu tenho a responsabilidade de fazer um trabalho muito melhor, porque eu sou a primeira de muitas que com certeza deverão assumir este cargo, que é de extrema responsabilidade e importância para o município de Lages. Quais são as atribuições de um presidente no Legislativo lagiano? Então, é dirigir a casa, dirigir a Câmara de Vereadores, que é uma instituição, que é um poder, assim como o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Legislativo também é um poder no mesmo nível, né? E às vezes a gente até se pergunta por que batem tanto só no Legislativo, por que não bate no Judiciário, por que não bate no Executivo, né? Mas o Legislativo tem um poder muito importante, inclusive na parte de legislação, de fiscalização, enfim, se o prefeito e o vice forem um exemplo, por algum motivo impedidos de exercerem a sua função, quem assume o executivo é o presidente da Câmara. Então, é realmente uma função de extrema importância. Mas eu quero colocar aqui para você, para a gente ser bastante rápido, alguns questionamentos feitos por você no dia 29 de maio, numa segunda-feira, dia do meu aniversário.
que você mencionou sobre os cargos da Câmara, o gasto com os cargos da Câmara e que realmente tinha muito funcionários e tal. Então eu quero te dizer que nesta legislatura, nesta de 2017, que aqui eu respondo, nós, inclusive o doutor Maurício assinou comigo, nós extinguimos 13 cargos. Assim, foram banidos, não existe mais 3 cargos comissionados, que isso representa uma economia mensal de R$54 mil por mês. Num ano, não tendo esses 13 funcionários, dá uma economia para o município de 711.555. Se nós contarmos 4 anos, que é esta legislatura, para a qual nós fomos eleitos, né, doutor Maurício, nós vamos fazer uma economia com apenas 13 funcionários a menos, uma economia de R$2.800.000, que esse dinheiro fica para os cofres do Executivo e que pode ser aplicado em obras, em ruas, em creches, em saúde. Quer dizer, a nossa parte, Daniel, em 2017, eu posso dizer, nós estamos fazendo. E uma economia bastante comprometida. Então, com relação aos funcionários, eu acho que é isso que a gente tem que te dizer. Se cada presidente que passar por lá fizer a sua parte, nós vamos chegar a um resultado bem mais efetivo. Então, eu estou há 8 anos, esse é o 9º ano que eu estou na Câmara, eu nunca vi nenhum presidente extinguir cargo. Pelo contrário, eles só aumentavam os cargos, criavam novos cargos. Então, isso é um ato de coragem que a mesa teve, de extinguir os 13 cargos. Claro que numa sugestão de um TAC feito com o Ministério Público, e que nós poderíamos ter recorrido, discutido e não ter feito. Mas nós de pronto reunimos a mesa diretora e entendemos que era importante fazer. Até porque o doutor Maurício sabe que bem no início a gente teve uma conversa no mês de janeiro, antes até de receber o TAC, e o meu desejo já era reduzir os comissionados da Câmara. Vereadora Aida, conforme o portal de transparência mostra, e a gente trabalhava em cima daquilo que o portal está mostrando, hoje são apenas 14 servidores efetivos. São 52 comissionados, e a senhora acaba de dizer que foram extintos 13 cargos. Por que o número de comissionados é quase 4 vezes maior que o número de efetivos? Tem que explicar aí que comissionados entre os 2 assessores do vereador. Então, nós temos 16 vereadores, vezes 2 assessor de gabinete, já dá 32, né? Então, sobra 20 comissionados. Então, eram 33 comissionados, veio para 20. Então, 20 comissionados é o que faz a gestão da casa. E os outros 32 cada vereador tem 2 assessores. Então não dá para colocar como 52 comissionados. Daniel, há necessidade de fazer concurso público, sim. Tem que aumentar o número de efetivos na casa. Isso é fato e daqui a um pouco vai ter que acontecer. Né? Então, desses 50 e poucos, é importante dizer que só 20 fazem parte da estrutura geral da casa. Existe a possibilidade de concurso, então? Eu acredito que dentro desses 4 anos acho que o Ministério Público vai trabalhar para isso. Tem uma questão, Daniel, que tem algumas funções. Nós tivemos um prazo junto ao Ministério Público, né, presidente, para ou contratar uma empresa terceirizada para exercer as funções, né, que está dentro da legalidade também, que são várias cinegrafistas, operadores de som, né, que a gente pode tanto concursar quanto fazer uma contratação de uma empresa terceira. A gente está definindo na mesa o que fazer. Então é importante que a presidente falou, e eu pela experiência que tenho, Daniel, fiquei 8 anos na Secretaria Estadual da Saúde, onde nós tínhamos gestão de 10 mil funcionários, entre eles efetivos, comissionados, terceirizados, né, e na época ainda existiam contratados. Estourou de novo na nossa mão lá em 2003, 2004 uma ação popular lá que tinha que substituir 1.800 contratados, né? Mais ou menos como aconteceu com o município agora. Tivemos vários problemas lá, porque imagina, eram 19 hospitais na época, ter que tirar os contratados de uma hora para outra.
é muito importante essa miscigenação de atividades, né? Eu acho que o servidor efetivo é muito importante para a continuidade dos trabalhos, né? Mas o comissionado, ele vem a cada tempo, isso não, eu estou falando que existem efetivos muito bons servidores, como existem efetivos não tão bons, como comissionados também. Então, comissionado, eu sempre digo, você dá oportunidade para a pessoa mostrar o trabalho e fazer eu vou te explicar, o termo me fugiu agora, não digo a cobrança do efetivo, mas sim dar um gás naquele, vir com novas ideias. Às vezes o efetivo está há 10, 15 anos ali e a gente sabe, eu mesmo, você, a gente acaba se acomodando muitas vezes. Então o comissionado eu sempre vejo com essa importância. Claro que o efetivo tem que ser um número maior, né, tem que estar mais efetivos. Agora não tem como ser um servidor efetivo assessor do vereador. Por quê? Porque tem que ter alguma pessoa de extrema confiança minha. Tem que ser alguém que conheça o meu perfil, porque o Daniel chega para ser atendido no meu gabinete, se tem uma pessoa que não está comprometida comigo, qual é o atendimento que ele vai dar, né? O assessor de vereador, muitas vezes, 8, 9, 10 horas da noite, está trabalhando com a gente em reuniões, em eventos. Essa é a questão, o efetivo tem o seu horário de jornada. O comissionado, muitas vezes, não tem. Eu dou exemplo como procurador. Eu entrava na prefeitura, você sabe disso, 8, 9 horas da manhã, e muitas vezes era 8, 9 horas da noite, eu estava lá ainda atendendo uma demanda, uma situação. Se eu fosse um procurador efetivo, e isso eu tenho experiência, e eles estão no direito deles, não estou falando, eles têm a carga horária deles, 4 horas diárias, que eles faziam, das 2 às 6, ou das 8 ao meio-dia, né? Então, a importância do comissionado, às vezes as pessoas marginalizam o comissionado, e eu vou te dizer assim, eu não diferencio o servidor. Isso eu disse na Câmara. O servidor comissionado é tão importante quanto o efetivo, para mim é importante, quanto o terceirizado é importante. Porque no momento que ele está lá, você não pode diferenciá-lo, ele tem que exercer sua função. E disse para a vereadora, os meus assessores, e disse no plenário, se não estiverem cumprindo a sua função, a sua jornada e a sua obrigação, que sejam exonerados, né? Então, deixei bem claro, inclusive em relação a todas as pessoas comissionadas da Câmara. Que seja indicação minha ou não seja indicação minha, cada um tem que cumprir sua função, cumprir sua jornada. E o comissionado muito mais ainda, porque eu vejo que o comissionado tem que entender que ele não tem horário, ele é um cargo de confiança. Então, se tiver que ser meia-noite, ele está trabalhando, ele tem que estar trabalhando. E outra, o comissionado não tem hora extra, né? Esses assessores, eles têm que estar à disposição, tanto os da casa para a presidência, quanto os nossos assessores para os vereadores, né? Então, é nesse sentido que eu queria deixar bem claro, e até para que a população entenda, para que a gente não diferencie, não comece a criar classes dentro do serviço público, que isso acaba gerando algum transtorno. Para mim, o comissionado é tão importante quanto o efetivo, né? Só deixando bem claro o meu posicionamento. Ok. Presidente Aida, quais os serviços que a empresa Tropeiro Transportes presta para a Câmara de Vereadores de Lages? Então, ela ganha por licitação, é mais ou menos como o contrato que você tem com a prefeitura para fazer a comunicação lá no terminal urbano, na rodoviária, tu ganhou por licitação, né, Daniel, a empresa. Então, a Tropeiros ganhou por licitação. Então, ela presta serviço de copa e cozinha e limpeza. Toda a parte de limpeza é feita pela Câmara de Vereador, pela empresa Tropeiros, a parte de cafezinho, limpeza dos gabinetes. Oi? Recepção. A recepção também é da terceirizada. Cerca de quantos funcionários ela disponibiliza? Tem 16 funcionários. 16 funcionários, certo. Vereadora Aida, o valor empenhado para pagar essa empresa é de cerca de R$494 mil para este ano. O que é mais vantajoso? Como é que é feito esse planejamento? Manter esse serviço terceirizado ou esses cargos poderiam também ser inclusos dentro de um concurso público? Se for partir para um concurso público, eu acredito que todo servidor público ele tem carreira. E ao longo da carreira o salário dele fica maior. Então ainda é mais econômico trabalhar com a terceirizada. Inclusive foi aprovado recentemente no Congresso a terceirização, né? Que as empresas públicas, privadas podem contratar por tempo determinado. Então é mais barato fazer o serviço terceirizado. Queria só manifestar sobre isso, Daniel, na época também, dando o exemplo da Secretaria Estadual da Saúde, em 2003, quando nós chegamos lá,
as lavanderias eram próprias dos hospitais, então o que ocorria? A lavanderia lavava a roupa no hospital, aquela água contaminada, né, porque a gente sabe que tem o sangue, ela ia para uma rede pluvial normal, certo? Então, o que nós fizemos na época? Terceirizamos a lavanderia, custo bem menor, né? Porque o dia que a menina, a funcionária lá não ia, o que ocorria? Trabalhava o problema. Com a terceirizada, a responsabilidade é dela. A menina está doente com uma semana, 10, 15 dias, ela tem que substituir. Nós fizemos a licitação também, terceirizamos a alimentação na época, né? Também, no começo, uma confusão, a comida é ruim, a comida não é... Hoje não, você pode ver, ninguém mais reclama, a princípio, pelo menos aquela reclamação geral de alimentação dos hospitais, são 19 hospitais no estado, pode ter pontual em Lages, pode ter pontual no Celso Ramos, um dia a comida não ficou adequada, como às vezes chega na casa da gente, a gente vai almoçar, a comida não está a contento, né? Mas não é 30 dias do mês que a comida não está boa. Então, a terceirização hoje, em alguns momentos, a função da Câmara, a limpeza, a recepção, ela não é vamos dizer assim, atividade fim da Câmara, né? Então, a menina faltou lá, até quero mandar um abraço para ela, né, presidente? Sempre solistas lá, todas as colaboradoras lá, tanto da recepção quanto da limpeza, da Copa. Faltou, a empresa tem que substituir. Se não substituir, aquela pessoa que faltou aquele dia é descontado. Hoje, pela questão previdenciária para o município, a terceirização foi dito aprovado na Câmara, na Câmara Federal, entendido o sistema no Brasil, ela é mais vantajosa, Daniel, né? Às vezes a gente olha os números, 400 mil no ano, 16 servidores lá, quanto nós temos pagando de fundo de garantia, de INSS, salário, vale transporte, várias questões. Claro que a gente não teve ainda sentado, né, presidente? A gente está analisando na mesa outros contratos, Daniel, que nós temos na casa, né, de forma muito com o pé no chão, né, presidente? Sempre participando os cinco membros da mesa e expondo aos demais vereadores. A gente tem esses contratos que a gente vai chegar numa análise se mantém a terceirização ou se é melhor fazer concurso. Mas eu, particularmente, nesse tipo de serviço, de limpeza, de recepção, segurança também, o efetivo ele é mais complexo no sentido do dia a dia, né? Horas extras, isso é tudo com a terceirizada nesse sentido. Não sei se me fiz entender o meu posicionamento, mas principalmente em limpeza e segurança e recepção, a terceirização já está demonstrada aí. Tanto que várias empresas privadas hoje têm a segurança terceirizada, tem a limpeza terceirizada, e aqui na própria cidade várias empresas, podemos citar, estão abrindo frentes de trabalho com a terceirização dos serviços, tanto públicos, né, quanto privados. Então, nesse setor eu acho que é vantajoso, né, Daniel, meu posicionamento. Vereadora Aida, voltando aos assuntos, um dos assuntos levantados pela nossa reportagem foi a questão dos gastos com publicidade e propaganda. Em apenas 4 meses, o Legislativo já gastou cerca de R$ 163.608, é o que apresenta o portal. Como presidente, o que a senhora diz sobre este assunto, até levantado pelo vereador Vone e pelo vereador Chagas no plenário, dizendo que a imprensa paga muito bem, recebe muito bem para ficar falando mal dos vereadores. E a nossa intenção não é falar mal, pelo menos a intenção da Rádio Clube não é falar mal, mas é esclarecer. Prova disso que a Rádio Clube recebe também, não é, verbas não, ela vende um produto, não é verdade? Ela vende um produto para o Legislativo, assim como todos os outros veículos. Mas esses valores são bastante altos. Qual que é a justificativa para esses valores com verba com imprensa? Então, primeiro, há que se dizer que esse contrato com imprensa, ele é um contrato que foi feito por 4 anos e renovado no final do ano passado por mais um ano. Então, nós pegamos este contrato em andamento, que graças a Deus, Daniel, vai terminar agora em agosto. E nós teremos o prazer de sentar e fazer uma licitação quase zero, ou nem sei se vamos fazer licitação com a imprensa. Então, quando tu fala que foi gasto este valor, nós fizemos uma divisão por mês e foi gasto a média de 32 mil por mês neste ano. Nós poderíamos gastar 81, segundo
a licitação. Nós gastamos 32 mil. Então, nós economizamos com a imprensa. Mesmo assim, eu acho que é muito gasto com a imprensa. Vamos cortar praticamente 90% dos gastos com a imprensa. Mas, nesta gestão de 2017, nós assumimos um contrato já assinado no ano passado e que ele foi feito por 4 anos e prorrogado por mais um em agosto do ano passado, que vence agora em agosto. Então, só para dizer, é pago todas as rádios que divulgam os trabalhos dos vereadores, a imprensa, é pago os jornais, o Correio Lagiano, é pago o Momento, algumas revistas que divulgam o trabalho dos vereadores da Câmara como instituição, né? E o que nós podemos dizer é o seguinte, neste ano de 2017, nós poderíamos gastar por mês 81 mil. Nós estamos gastando uma média de 32 mil. Então, estamos economizando mais que 50% de gastos com a imprensa neste ano de 2017. Então, mesmo estando esse valor alto, ainda vocês estão economizando? Mais de 50%. Veja bem, 81 era o que a gente poderia gastar por mês. Nós estamos gastando 32.721. Então, há uma economia. E quando vocês acessam o portal Transparência, estes dados, mês a mês, teria que ser feito a conta. Bom, o contrato foi feito por um ano, de 570 mil, dividido por 12, quanto que vai dar, e até ver depois na prestação de contas quanto foi gasto no mês anterior. Porque realmente, eu desafio aqui, e não estou aqui trazendo mérito para mim, vereador Maurício, para todos os vereadores. E tu deve lembrar que no começo do ano, no mês de março, eu fiz a primeira prestação de contas e quem eu convidei para ir assistir? A imprensa. Abri para perguntas, mostramos quais eram as nossas metas, mostramos o que tinha sido gasto com imprensa, com material de consumo, com material de informática. Abrimos a caixa preta da Câmara pela primeira vez para a imprensa. Abrimos para as instituições que representam a sociedade, como o Observatório Social, como a OAB, como a CIL, CDL. Todos nós estamos percorrendo, Daniel, e mostrando a prestação de contas agora já do quadrimestre, já não mais do bimestre. E aí nós vamos dizer que por onde nós temos passado, nós temos recebido um apoio realmente muito grande e que a instituição Câmara de Vereadores está no caminho certo. Enquanto no país inteiro você ouve falar mal dos políticos, aqui em Lages eu posso te dizer que a Câmara de Vereadores tem feito um trabalho sério, honesto. Os vereadores participam de todas as decisões, de todas no macro, né? Ainda na semana passada nós fizemos uma grande reunião na Câmara com todos os funcionários, desde o da limpeza até o diretor da casa, todos os vereadores, para apresentar os gastos. E te digo, Daniel, 8 anos que fui vereadora, 2 mandatos, eu nunca tive acesso a número nenhum. Tem no portal Transparência, mas ali não te dá o real gasto, dá o contrato licitatório, que é para 1 ano. Por que a senhora nunca teve acesso? Não, porque é modelo de gestão, são modelos de gestão, cada presidente tem o seu. Eu, quando assumi a Câmara de Vereadores, eu disse, eu quero fazer uma gestão junto com os 16 vereadores. Quero fazer uma gestão transparente, onde nós vamos mostrar que é possível economizar o dinheiro público, e é possível, e isso nós estamos fazendo. E quero agora, no próximo momento, Daniel, reunir todos os presidentes de bairro, representando as suas associações de moradores, para colocar todos os gastos da Câmara. Mas assim, ó, em data show, com números e aberto para perguntas. Coisa que nunca a sociedade soube a verdade do que acontecia na Câmara de Vereadores.
Vereadora Aida, o portal de transparência mostra que em 5 meses o jardim da Câmara foi cortado a grama 5 vezes, foi podado 5 vezes, foi retirado o entulho 5 vezes. Além disso, o portal mostra várias vezes a aquisição de flores para a ornamentação do pátio da Câmara, o que em 5 meses gerou um gasto de aproximadamente R$ 4.700 com floricultura. Isso realmente é um gasto necessário? Esse trabalho de corte de grama e podas, uma pergunta bem leiga, não é? O Maurício está aí, pode responder para a gente. Esse trabalho não pode ser feito por essa empresa terceirizada que presta serviço para a Câmara? Como é que funciona isso? Quer que eu responda? Não, se puder, até para a questão da licitação, presidente, se me permitir. Primeiro, Daniel, o serviço não foi contratado por essa empresa, teria que ser feita uma outra licitação, certo? Se nós tivermos um jardineiro ali, você me falou aí, acho que R$4.000 em 5 meses, não dá nem R$1.000 por mês o gasto, isso com material, com flores e aquele espaço ali. Primeiro que foi período de verão, então você sabe que o mato, a grama cresce muito mais no período de verão. E nós temos que fazer uma licitação para contratar uma empresa. Pode ser até que essa empresa venha a ser a vencedora, mas hoje ela não tem no seu contrato licitado este tipo de serviço. Então nós não podemos, como no serviço público a pessoa que foi contratada, efetiva ou comissionada não pode estar em desvio de função, a empresa também não pode ter desvio de função do objeto que ela presta. Se tivesse lá, vamos contratar uma empresa para serventes, para portaria, né, a entrada da Câmara, e junto para a limpeza, poderia ser feito, mas com certeza o contrato da terceirizada seria maior por esse serviço. Então hoje nós não podemos pegar uma pessoa que está na Câmara, nem um efetivo, nem um comissionado e fazer como jardineiro. Então o serviço ele tem que ser licitado em separado, Daniel. Pode ser que a mesma empresa venha ganhar, né, porque ela é uma prestadora de serviço. Exatamente. Mas não pode a servente que está lá para fazer a limpeza da Câmara fazer um serviço de jardim. Né? A legislação. E Daniel, tu disse que foi gasto 4.000 em 5 meses, né? Então, veja bem, se nós pegássemos um funcionário... 4.700. Isso, 4.700. Um funcionário pagando o salário mínimo e todos os direitos trabalhistas, não sairia mais caro do que contratar a empresa que vai lá uma vez por mês, mas ela fica lá 2, 3 dias trabalhando com 4, 5 funcionários. E no que tu se refere à aquisição de flores, ela não é flor, são folhagens, são árvores verdes que tem que repor, que, por exemplo, no início do ano foi gasto um valor maior, mas ele foi parcelado em 3 vezes, porque o gasto mensal para manutenção do jardim da Câmara, e não é só a frente, lá atrás, quem conhece a parte de trás da Câmara, tem muita grama plantada, muita grama plantada. Então, na verdade, a licitação ela é mensal, R$ 345. Daí você veja, se em 20 de janeiro nós gastamos R$ 600, tira o 345, o restante foi o acréscimo que foi feito porque dezembro praticamente ficou fechado, tivemos que repor muitas plantas. Agora já voltou ao normal, que é 345 por mês, já voltou a partir de abril, porque janeiro, fevereiro e março foi dividido o valor maior para fazer a troca no início do ano das plantas, a limpeza, né, onde tinha grama morta, a substituição da grama, e agora, a partir de abril, volta ao que foi licitado, que é R$ 345 por mês. E qualquer morador sabe que tem uma casa, um jardim, se tu pega um jardineiro para ir lá limpar o seu jardim, que é pequenininho, ele cobra R$ 100 por dia. Então, a Câmara pagando 345 por mês para limpar todo aquele espaço, e tem espaço que as pessoas não conseguem ver, que é lá para dentro, é muito grande. Ok, 9 horas e 50 minutos, vereador Maurício. Do cafezinho, tá só tem rapidinho. 10 minutos. A questão, Daniel, se nós formos efetivar, fazer um concurso para um jardineiro, já vai custar mais do que R$ 1.000, ainda os insumos que terão que ser comprados, as plantas, o adubo, né, toda essa questão. Então, acho que é um valor, pelo tamanho ali da Câmara, substituição às vezes de uma árvore, de uma folhagem, de uma flor ali, até para o espaço público tá bonito, tá adequado também, né? Então acho que é um valor condizente, também não acho nada. E bem rapidinho, a lei de licitações, Daniel, de 93. 93 tinha a compra direta, que é até R$ 8.000, que até hoje é ainda. Quanto que era um litro de leite em 93? Quanto que era um litro de gasolina em 93? Quanto que era uma caneta? É uma lei ultrapassada.
Inclusive tem projetos na Câmara e no Senado para aumentar para R$80 mil a compra direta, sem necessidade de licitação. Também acho que é um valor muito acima, não concordo, mas acho que está na hora de... E a gente analisa, Daniel, a lei de licitações veio para modernizar e evitar problemas nas licitações, e a gente tem visto ao contrário, as licitações hoje não tem, Petrobras, várias questões aí, não tem inibido as fraudes, né? Então acho que a lei ela atrapalha e não está servindo para o que foi feita, nesse sentido que eu me manifesto. A Rádio Clube, vereadora Aida, vereador Maurício, mostrou os gastos que deixaram a população bastante perplexa quanto à divulgação dos gastos com café, açúcar e leite. Nós mostramos esses gastos já consumados em 2011 e 2015. A senhora ainda não era presidente, mas já era vereadora. Como vereadora, a senhora tinha conhecimento desta quantidade absurda desses itens que eram comprados com dinheiro público? E o que a senhora diz sobre isso, vereadora Aida? Daniel, como vereadora, eu nunca tive acesso, a não ser no portal Transparência, mas é como eu te disse, é feita uma licitação, tu não vai lá e dilui ela nos 12 meses. E até porque nós temos que no material, na licitação, eu vou falar de 2017, que é o que eu respondo. Nós tivemos uma licitação em 2017 para 60.963 para material de consumo. O que é material de consumo? Divide-se em dois. Material de limpeza, que é consumido também, que é comprado rodo, vassoura, pano de chão, que boa, sapólio para limpar todos os banheiros da Câmara. Então divide-se em material de limpeza e material, o consumo, que é os alimentos, que é o café, o leite e o açúcar. Para você entender a questão da licitação, que foi esse ano feita para 62 mil, para o ano todo, isso, gente, material de limpeza e material de consumo. Até hoje, até no mês 5, que foi maio, 30 de maio, a Câmara gastou R$16.663. Com tanto leite, com tanto café, com tanto açúcar, com tanta quiboa, com tanto rodo, vassoura, pano, enfim, nós gastamos somente R$16.633. Dividido por 5 meses, dá a média de cafezinho. A média de café, açúcar e leite, R$1.100 por mês. Aí que eu digo, quando tu olha no portal Transparência é uma coisa, quando tu pega aquele valor e divide sobre as notas... Eu quero deixar bem claro aqui, vereadora, que os valores que nós mostramos de café, leite e açúcar de 2011 e 2015 foram itens que foram comprados e pagos desses itens. Nós mostramos a sua licitação, a licitação da sua gestão em 2017, e lá consta, quase que na licitação, nós deixamos isso bem claro 62 mil. Nós deixamos bem claro com relação a esses 3 itens, que são 1.400 e poucos quilos de açúcar, mais 1.000 e poucos quilos de café, 1.000 quilos de café, 1.000 quilos de café não, 1.000 pacotes de café e 3.800 litros de leite que estão licitados. Deixamos claro que isso não significa que a Câmara vai gastar. Agora, uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem: se não significa que vai ter que gastar, por que é feita uma licitação? E eu gostaria que o vereador Maurício ou a senhora mesmo explicasse, se não vai gastar, se tem uma previsão de que aquilo não vai gastar, até porque são quantidades absurdas, por que é licitado? É licitado uma estimativa. Você faz mais ou menos o que tu vai gastar. Não obrigatoriamente você tem que gastar. Se você fez para 62 mil e gastar 35 mil, você só vai pagar o 35 mil. Então isso a população precisa saber. É feita uma estimativa. O que não pode é, se você gastar tudo, ter que comprar 1 quilo de açúcar e não poder. Então é feito sempre um valor a maior, uma estimativa. E claro, dentro de cada gestão, uma estimativa Daniel... de quantos % a mais?
Não, acho que não é de quanto por cento a mais, é feita uma estimativa. Uma estimativa não tem percentual. Você compra na tua casa 5 quilos de arroz, é uma estimativa. Mas eu tenho uma estimativa básica, não uma estimativa muito mas além. Não é mas alta. aí que eu tava não falando, porque divide com material de limpeza. Eu me referi antes. Não, nós estamos falando vertente, desses 3 itens, vereadora. Não, mas assim, ó, deixa eu te colocar. Que é gasto 1.100 por mês. Eu me manifestei em relação à lei de licitações, Daniel. Isso Sim. é uma situação de que a lei de licitações é ultrapassada e não inibe o que ela deveria inibir, que são fraudes. Aqui a gente tem visto o seguinte: você me falou em 1.000 pacotes de café, né? Acho que é de 500 gramas. 500 gramas. Então dão 500 quilos de café no ano. Você divide por 12, dá em torno de 50 quilos de café no mês. Isso é mais ou menos isso, um pouco menos, inclusive. Vai depender de quantas sessões nós vamos ter, né, que a princípio são sessões ordinárias, já estão marcadas, quantas sessões solenes. Nós tivemos só do Maio Amarelo 2, uma inicial e uma devolutiva, audiências públicas, tudo isso consome, porque as pessoas que chegam lá têm um cafezinho à disposição da população, os próprios vereadores estão no plenário, se não tiver sessão não vão consumir o café, o açúcar e o leite, estão consumindo ali, o chá. Então depende muito, Daniel, do número de sessões que nós vamos ter. E nós temos tido uma média de 3 ou 4 sessões aí, com 2 ordinárias semanal, mais as solenes, audiências públicas. Nós já fizemos 7 ou 8 audiências públicas, que são assuntos para a comunidade ir lá debater, né, discutir junto com o vereador. Então tudo isso, tem o cafezinho o Daniel chega lá no gabinete do vereador Maurício, a gente serve para a população um cafezinho, depende de quantas pessoas. Se a população não for lá, vai se consumir menos café, menos leite, menos açúcar. Se a população estiver diariamente lá, e a gente sabe que tem várias pessoas lá, Daniel, que toda semana vão 2, 3 vezes por semana nos gabinetes, ou vão ali tomar um cafezinho nas recepções. Então tudo isso depende do volume de atividade que a Câmara tenha. Então a gente vê, e essa questão dos quantitativos sendo licitados, quando a gente vê 500 quilos de café, é bastante, mas quando tu traz para a realidade mensal, em torno de 45, 46 quilos mensal dividido por 12, vai depender da atividade que a Câmara vai ter. Mesma coisa o leite, mesma coisa o açúcar. Vamos supor, eu tomo café sem açúcar. Você também está dizendo que é diabetes, vou te convidar para ir lá na Câmara tomar um cafezinho com a gente, mas sem açúcar, para a gente economizar, já que a gente não precisa tomar. Estou aqui te colocando. Então, isso tudo vai depender. Vamos supor, se nós pegar 16 vereadores que não consomem açúcar, a redução vai diminuir. Então, isso é muito feito, Daniel, com base nos anos anteriores. O que nós temos que fazer para 2018, né, presidente? Nós já conversamos sobre isso. Ver o que nós consumimos e adequarmos a licitação do ano que vem. Provavelmente, Daniel, com os números que nós vamos ter esse ano, nós vamos fazer uma licitação com menor quantidade para 2018, provavelmente. Mas tem que contar aí, vereador Maurício, que o açúcar vai subir, que o café vai subir, que o leite vai subir, a inflação, né? Então, nesse sentido que eu coloco. Mas os quantitativos, né, presidente, a gente vai sentar. Não, esse ano nós não consumimos 500 sacos de café de 500 gramas, nós consumimos 400. Então, vamos listar para o ano que vem 420, 440, certo? Essa é a ideia. Então, ano a ano, tu vem melhorando os quantitativos. É assim com o medicamento que a gente faz, Daniel, para te dar um exemplo, consome 1.000 comprimidos de medicamento. Geralmente a gente estima de 15% a 20% para o outro ano, né? E às vezes falta, né? Então daí você entra, porque a licitação você pode consumir, você pode aditar o contrato até em 25% a mais de quantitativo. E pode reduzir em 25% também. Então a gente vai adequando ano a ano conforme o consumo, né? Gente, eu gostaria de ter mais tempo, eu não tenho mais tempo, eu tenho apenas aí as considerações finais dos senhores. Vereadora Aida, muito obrigado pela sua participação. Aqueles assuntos que a Rádio Clube levantou e mostrou, nós abordamos com a senhora e lhe concedemos esse direito de resposta. Suas considerações finais, vereador. Daniel, eu sei que o tempo passa rápido, mas se você me permitir, como você me convidou várias vezes e eu não pude vir, eu gostaria de mais um outro momento para que a gente possa continuar falando aqui de algumas economias que a Câmara fez, do trabalho que a gente está se propondo, das metas que nós queremos atingir agora em 2017. E posso te dizer, das 3 legislaturas que eu participei, esta é a legislatura mais coerente, mais consciente que tem na Câmara até então. E o compromisso com a população, o compromisso da transparência com a verdade.
o café, como foi dito, tantos pacotes, é pacote de meio quilo e assim por diante. A gente precisa trabalhar melhor essas questões para que a comunidade não fique contra os vereadores, porque se for passado desta forma, dá a impressão de que a gente não trabalha, não faz nada, que o vereador só bebe café, né, doutor Maurício? E na verdade a gente trabalha muito, Daniel, assim como vocês aqui, na época das enchentes, acho que cada vereador, até o trabalho bonito que a gente fez também, a campanha do... Podemos marcar sim, vereador. Exatamente. E dizer que a gente está sempre à disposição, né? A gente está tentando fazer um trabalho lá ciente, consciente, sério. Você me conhece há muito tempo, o Celeste também, a vereadora aqui está lutando, estamos lutando aí para que o Legislativo venha a ter a dinâmica e a visão correta pela população, pela imprensa. Queremos agradecer aqui também o trabalho de utilidade pública, né, presidente? Vocês fizeram aqui na época das enchentes, né, a Rádio Clube sempre junto com a população. E deixar meu grande abraço, convidar todo mundo para 20 horas hoje, no Tio Vida, o Internacional de Lages, que é outro patrimônio da cidade, que a população e o torcedor se envolva, que a gente vai ter muita alegria com esse nosso time que já nos deu. E a Rádio Clube sempre junto com o Inter, né, Celeste? Onde o Inter está. O meu abraço, obrigado, Daniel. E vou te esperar para não tomar um cafezinho na Câmara lá, meu amigo. Ok. Vou te entregar, Daniel, o relatório da economia feita em 2017, para que você possa consultar, analisar e colaborar. Ok, vereadora, e a gente pode marcar sim, não queremos só falar, mostrar aquilo que, como na interpretação de alguns vereadores é negativo, mas vou ler sim e vamos estar marcando uma próxima agenda com a senhora. Ok? Obrigada.